Esta é a história do dia da Rádio Observador. O vai e vem de Blinken para um cessar-fogo em Gaza. Hamas has proposed numerous changes to the proposal that was on the table. Some of the changes are workable, some are not. But in the days ahead, we are going to continue to push on an urgent basis with our partners, with Qatar, with Egypt, to try to close this deal. Anthony Blinken, secretário de Estado norte-americano, está pela 8ª vez desde 7 de outubro no Médio Oriente. O objetivo? Tentar, com a intermediação do Qatar e do Egito, negociar um cessar-fogo entre o Hamas e Israel. O conflito dura há mais de 8 meses e arrasta consigo uma crise humanitária denunciada já por várias organizações e pela ONU. Quais são as hipóteses destas negociações trazerem a paz para a região? Quem é que pode pôr fim aos confrontos? E qual o risco desta guerra escalar? Vou falar com Jorge Rodrigues, oficial do Exército que esteve em várias missões internacionais e é agora coordenador de risco geopolítico da Porto Business School. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 13 de junho. Bem-vindo, Jorge Rodrigues. Viva, Teresa, obrigado pelo convite. O mais recente conflito entre Israel e o Hamas dura há mais de 8 meses. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, já viajou várias vezes para o Médio Oriente e esteve esta quarta-feira no Qatar para tentar mediar, mais uma vez, um cessar-fogo entre as partes. Em que ponto é que estamos nestas negociações? Bem, isto já é a 8ª visita de Blinken à região. E não só é a 8ª visita, portanto mostra a importância que está a ser dada, como nesta momento coincidiu com mais 2 altos signatários dos Estados Unidos na região, nomeadamente Bill Burns e McKernan, que acabam por, nas capitais mais relevantes, no Qatar e no Egito, de tentar influenciar a boa conduta das negociações. Os Estados Unidos estão muito empenhados, de facto. Repare que inclusivamente há uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, promovida pelos Estados Unidos, em que vem de alguma forma alterar com uma política inicial que de menor empenho direto na resolução das questões. Os Estados Unidos têm aqui alguns aspectos que os preocupam, nomeadamente os reféns de dupla nacionalidade, também norte-americana, uma questão de imagem internacional e que de alguma forma preocupa, visto que é uma das críticas mais apontadas ao Ocidente e em particular à Casa Branca, é o duplo critério e que portanto agora procura eliminar. E por último, e talvez o mais importante, a questão das eleições internas, que é um tema quente, é um tema que irá afetar as eleições em novembro e portanto de alguma forma estão altamente motivados para a conduta destas negociações e a chegada a bom porto. Mas já ouvimos falar várias vezes de um possível cessar-fogo para acabar. O que é que tem faltado para ele realmente acontecer? Teresa, essa é fácil, é vontade das partes, nomeadamente da parte do Hamas, sente que ainda não atingiu os objetivos maximalistas. Sinwar, aliás, ainda recentemente foi detectada uma informação em que transmitia que a morte de civis era altamente favorável ao Hamas, demonstrando o desprezo completo pela população palestiniana que o rodeia e que, além do mais, a continuação dos combates, Israel teria muito mais a perder do que o Hamas. Da parte de Israel, e também tem extremistas, a extrema-direita, continua a ser uma oportunidade, ainda não atingiu também os objetivos maximalistas que tinha definido no início do processo, do conflito, e portanto, apesar de ter muito a perder em algumas áreas, tem outras questões que ainda não foram alcançadas e que pode vir a conseguir alcançar. Sabemos que o epicentro deste conflito está a acontecer na faixa de Gaza, mas que há mais forças em jogo. O Hezbollah tem atacado algumas regiões de Israel e Israel também tem atacado o Líbano, onde este grupo extremista está sediado. Parece que está sempre iminente o risco de o conflito escalar naquela região. Quão real é este risco? É real, existe de facto, é uma situação perigosa, é uma situação que eu diria quente,
O risco existe tanto de escalada vertical como horizontal e, por exemplo, um ato como a morte de Taleb Abdallah, o comandante sul da Nusra, em que foi sempre considerado como experiente e conceituado nas forças do Hezbollah já há várias décadas, e que a morte de alguma forma origina... E que foi agora anunciada, não é? E exatamente, origina reações por parte do Hezbollah. Nós estamos a falar que mais de 200 projéteis atingem diariamente Israel, portanto, seja desta região do sul do Líbano, seja de outras zonas fronteiriças, como Iraque, como a Síria, ou mesmo vindas do Iémen. A verdade é que Israel está sobre um ataque diário ao qual tem que responder. Mas verdadeiramente ninguém quer a escalada, nem o Irão, porque tem muito a perder, nem Israel, nem os Estados Unidos, nem os atores globais China ou Rússia, nem vários países da região vizinhos. Portanto, não tem demonstrado qualquer ato no sentido de empolar alguns acontecimentos já por si algo preocupantes. Mas existe o erro de cálculo. O erro de cálculo pode ser um erro de cálculo mesmo ao nível tático do comandante de pelotão, e que pode criar uma bola de neve em que depois fica incontrolável e de alguma forma nos leva para patamares que não são de todo pretendidos. Já voltamos à conversa com Jorge Rodrigues, especialista em segurança e risco geopolítico. Na segunda parte, falamos sobre o mais recente relatório da ONU sobre o conflito e uma crise humanitária sem fim à vista. A diferença que vai entre uma paranoia e uma personalidade normal é uma linha, muitas vezes, difícil de definir. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 5. Não é pecado. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Jorge Rodrigues, oficial das Forças Armadas e professor no Instituto de Defesa Nacional. Professor, um relatório publicado esta quarta-feira por um painel independente, nomeado pelas Nações Unidas, acusa Israel de cometer crimes contra a humanidade, incluindo o de extermínio, nos primeiros meses após o ataque de 7 de outubro. Acusa-os de usar a fome como arma de guerra contra civis, mas acusa também o Hamas de crimes de violência sexual contra civis nos ataques de outubro. Fala-se em mais de 30 mil mortos na faixa de Gaza e de 1.200 do lado de Israel. Este é um conflito com baixas civis muito consideráveis. Sem dúvida, e de facto há muito a lamentar estas mortes, mas para além das mortes muito mais ações que são crimes, são crime de guerra, e disso não há a mínima dúvida, é de parte a parte, é lamentável, tem que de alguma forma se encontrar uma solução urgente, e a Comissão Independente tem em parte razão no que apresenta, o que também já outras entidades, como a própria Relatora Especial para a Palestina, a relatora da ONU, Albanese, e outros atores com menos, diria, sucesso, acabam por vir a explanar. Agora, também temos de ter noção que nem tudo é genocídio, nem tudo é extermínio. Há um conjunto de pressupostos para se chegar a esses patamares que teremos que confirmar se realmente foram cumpridos. O facto de morrer, este exagero de pessoas, muitas delas sem qualquer tipo de responsabilidade neste conflito, não determina logo à partida que é um genocídio. Está perfeitamente tipificado a nível de direito internacional e é preciso esclarecer se devemos ir para aí. Isso não ajuda à resolução das questões. É impular algum tipo de demagogia e narrativa acaba por surgir depois como contraponto o extremismo de uma outra posição. Naturalmente,
naturalmente que o conflito tem que parar, a comunidade internacional tem que conseguir um acordo o mais rápido possível. É essencial que isso aconteça. E o Tribunal Penal Internacional acaba por tentar ser o regulador do sistema político internacional, que é um sistema anacrónico, que vem dos tempos da Segunda Grande Guerra e que de facto não tem um sistema de gestão de crises. Foi visto no período do Covid e é visto agora nos diversos conflitos que infelizmente vamos conhecendo e que de alguma forma o Tribunal Penal procura, mas talvez ainda não tenha os meios para conseguir ser esse regulador tão necessário. A par do conflito, há também uma crise humanitária a acontecer na faixa de Gaza. A ONU tem chamado a atenção continuadamente para a falta de condições em que tem vivido a população palestiniana neste território. São mais de 2 milhões de pessoas e tem aumentado a pressão da comunidade internacional para ajudá-las. O que é que pode resolver este conflito e qual é que pode ser o papel da ONU? Ora bem, o apoio humanitário, os corredores, a distribuição de ajuda humanitária, tudo isto são fatores particularmente importantes. Eu não repito, a distribuição da ajuda humanitária é também particularmente importante, porque não pode, como parte dela ficar nas mãos do Hamas e ser o Hamas que gere para seu uso e também para controle da população. Isso é essencial que a ONU seja mais efetiva na sua missão, cumpridora, equidistante, o que irá implicar um reconhecimento óbvio das suas posições, da forma como defende, e agora parece-me inclusivamente um pouco mais preocupada no equilíbrio das posições públicas e que a procura seja direta, seja através de promoção de posições equilibradas e negociadas entre as partes. Se isso acontecer, acaba por retirar o palco aos extremistas. O procurar pontos é essencial e é preciso muita sensibilidade na forma como se tratam as partes e na forma como se promove o dia seguinte. A solução dos 2 Estados é um ponto de partida, apesar de, obviamente, nunca sabermos exatamente que Estados é que estamos a falar. Portanto, há aqui aspectos que devemos considerar, que fronteiras, e quais é que são as regras para esses Estados existirem? Exatamente. Obrigado, é exatamente isso. O day after em Gaza é essencial. A autoridade palestiniana tem desenvolvido um grande esforço em se tornar credível e com condições para vir a gerir administrativamente Gaza. As instituições têm que ser promovidas e fortalecidas, um esforço de reconstrução que é essencial, um esforço securitário também, porque Israel não pode viver continuamente com a pressão do ataque sobre a sua população civil, e um apoio internacional incondicional em que seja dirigido exatamente para a parte benéfica e não como tem acontecido durante décadas, em que realmente o apoio surge, mas direcionado exatamente para as questões de conflito e conflito militar. Recentemente, Espanha, Noruega e Irlanda reconheceram oficialmente a Palestina como um Estado. Como é que vê este reconhecimento? Em que é que ele pode ajudar a resolver o conflito? É particularmente difícil responder a esta questão. A Espanha, aliás, até foi mais longe. Quer se juntar à queixa da África do Sul, o que fica sempre um pouco a dúvida, até pelas posições anteriores, se é por questões internas ou se é realmente por convicção. E é, portanto, difícil avaliar se também é o momento correto, se isso vem ajudar o conflito, se por um outro lado vem extremar posições e criar um afastamento entre as partes. Portanto, isso é um pouco difícil de avaliar, mas até respeito uma boa intenção, nomeadamente por parte da Noruega e Irlanda, com provas dadas de esforço nesse sentido pacifista. Agora, retira isso, é particularmente importante, retira a voz à União Europeia. A União Europeia precisa de uma voz única, de uma posição forte, de uma posição concertada, no sentido de assegurar o que resultou da bússola estratégica, uma autonomia estratégica que lhe permita ser a Europa geopolítica que consegue intervir e ser forte nos conflitos, em que consegue ser ouvida, deixar de ser uma potência herbívora, como alguém designou, em que realmente depois não é ouvida pelas partes. E estas posições unilaterais de quem pertence a uma União tão forte e que tenta ser o mais alinhada possível nas diversas situações, acabam por não ajudar a Europa.
Fica por saber, e espero estar errado nesse aspecto, se poderá ajudar na resolução do conflito. E se não vamos ter um resultado a curto prazo, naturalmente vamos ter que esperar algum tempo, e no facto de eventualmente estes 3 países virem a ser ou não acompanhados por outros neste movimento. Quero só deixar claro que a Palestina, de certo modo, já é reconhecida e é aceito como Estado observador nas Nações Unidas. O que estamos a falar aqui é ser um membro efetivo da Organização das Nações Unidas, com todos os direitos, mas também com todas as obrigações. Será que a Palestina, neste momento, tem condições para assumir esse papel? Fica também aqui esta questão e esta dúvida. Obrigada, professor Jorge Rodrigues. Obrigado eu, mais uma vez. Jorge Rodrigues é oficial do Exército, esteve em várias missões internacionais e é agora coordenador de risco geopolítico da Porto Business School. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos neste episódio foi publicado pela Reuters. A sonoplastia é de Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.